Povo de Deus, bom dia, feliz sábado, que a graça do nosso Deus esteja com você nessa manhã e que o poder do Espírito Santo repouse na sua vida neste dia. Nós estamos aqui nessa manhã de sábado felizes, alegres, porque nós estamos na casa do nosso Deus. Você escolheu estar hoje no melhor lugar do mundo. Estamos felizes porque é o dia do Senhor e estamos felizes também porque vai ter junta panela, diga amém. A igreja de São Bernardo é abençoada, já está com a terceira vez, eu acho que eu prego aqui, toda a vida tem comida após o culto. É o pão espiritual e o pão físico juntos, né, ao mesmo tempo, isso é muito bom. Queridos, nós estamos, como já foi apresentado nos anúncios, num período importante da nossa igreja, que é o período onde nós estamos fazendo programas e projetos para trazer de volta aquelas pessoas que um dia já pertenceram ao rol de membros dessa igreja. E nosso distrito, dentre outros, né, dentre vários que temos aqui no Ceará, foi um dos poucos que vai ter o privilégio de receber uma caravana da União Nordeste Brasileira. Vários pastores estarão aqui no nosso distrito. Nós estaremos em um dia celebrando um reencontro só de várias pessoas que um dia foram membros da igreja e retornarão pela graça de Deus em nome de Jesus no dia 22. E aí, hoje eu vou pregar um sermão voltado para essa temática e também nós estaremos durante a semana, já falei com o secretário associado aí para pegar os nomes de quem está afastado, para a gente começar a visitar, oferecer um estudo bíblico e convidar para participar da semana de oração que nós teremos na igreja, tá bom? Então vai ser uma bênção em nome de Jesus, já vai pensando em alguém que você conhece, que era membro, mas por algum motivo não está mais vindo, para que possamos juntos ir lá visitar, convidar e fazer a nossa parte. Claro, pastor, mas se não voltar, o resto é com Deus, a nossa parte é convidar. Aí deixa o resto com o Espírito Santo, que ele faz bem melhor do que nós, tá bom? Mas a nossa parte é convidar, porque Paulo diz, como é que vão vir se não há quem pregue? Como é que voltarão se não há quem convide? Né? Se não há quem visite? Muitos estão aguardando somente uma visita nossa. E aí nós vamos lá em nome de Jesus fazer a diferença, tá bom? Uma outra notícia boa é que passamos 2 anos sem, porém agora em 2022... nós teremos retiro espiritual, diga amém. E vai ser uma bênção porque é a programação que eu mais gosto na igreja, irmãos. É bom demais. Eu gosto muito porque só em estar 4 dias ali sempre perto dos irmãos, sentado embaixo da árvore, conversando sobre Bíblia, tendo cultos manhã, tarde e noite, é muito bom, irmãos. E comendo, é verdade. Porque tem merenda, almoço e janta. Ainda tem as comidas clandestinas que a gente leva na mochila, né? E aí, queridos, vai ser uma bênção. Ontem eu já fui olhar 2 locais, possivelmente vamos fechar com um dos 2. E aí eu quero contar com a igreja do São Bernardo em peso, em nome de Jesus, tá bom? Porque, pastor, mas eu não gosto de retiro não. Pois deixa eu lhe dar uma notícia ruim. Você não vai gostar do céu não. Porque o céu é isso aí. É o dia inteiro na presença de Deus e dos irmãos. É uma bênção. Pois é, nós vimos 2 lugares, a gente vai fechar com um dos 2. Então, quando a gente fechar, eu vou falar. Pois é, mas quando fechar eu digo, irmão, vou deixar o suspense no ar, mas é aqui perto, tá bom? Vai ter água, em nome de Jesus. Vai ter água porque vai ser no período do inverno. Meus queridos, nós vamos abrir a Bíblia em Lucas. Abre a tua Bíblia, Palavra de Deus em Lucas. Vinte e quatro. Lucas, capítulo de número 24. É o último capítulo do Evangelho de Lucas. E nós vamos ler uma história que
ela toma quase todo o capítulo, já conhecida de alguns, e nós vamos orar para lermos a palavra, tá bom? Então fecha os teus olhos e mais uma vez vamos falar com Deus. Querido e eterno Deus, a tua palavra está aberta nesse momento. Que o Senhor nos ajude para que possamos não somente compreender, mas acima de tudo, ó Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor quer para nós. A tua palavra não pode voltar vazia nessa manhã. Que ela encontre no lugar, no coração de cada um, e que possamos juntos, pela tua graça e no poder do Espírito, praticar tudo aquilo que vamos ouvir nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui nós vamos falar então um pouco, como eu já mencionei, sobre a questão de como Jesus faz, ou o que Jesus fez para sempre trazer de volta ovelhas que estavam perdidas. E você sabe que queira ou que não queira, a apostasia não é simplesmente um problema na igreja do São Bernardo. A apostasia não é somente um problema da igreja adventista. A apostasia, ou afastamento, ela é um problema desde o céu, porque no céu houve uma apostasia gigantesca de uma terça parte dos membros. Foi ou não foi? E nós estamos falando do céu. Logo então, o fato de estarmos aqui hoje não garante de nós continuarmos aqui amanhã. Logo então, eu começo a minha fala dizendo a mesma coisa que o irmão Paulo orientou. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Logo então, em hipótese nenhuma, não julgue quem está fora. Porque o fato de você estar aqui hoje não lhe dá a garantia de permanecer amanhã. Não julgue, porque cada um tem a sua experiência, tem os seus motivos e tem o seu contexto de vida e de história na igreja. Embora Deus tenha um plano para cada um, para resgatar todos aqueles que um dia se afastaram. E a pergunta é como? Nós vamos aprender com Jesus. Primeiramente, é importante e interessante nós vermos o seguinte: o que leva as pessoas a saírem da igreja? Quais os motivos que levam as pessoas a se afastarem? Nós poderíamos citar várias coisas, uma lista grande de motivos, porém eu peguei talvez os principais. Primeiro deles, relacionamento. Relacionamento, na minha opinião, está em primeiro lugar. Como assim relacionamento, pastor? Eu não gosto de tu, tu não gosta de mim, então a gente não pode estar os dois no mesmo lugar, então um sai, outro fica. Relacionamento. Outro motivo é o desânimo. Devido aos problemas que acontecem na vida, isso causa um desânimo na fé e um afastamento também da igreja. Uma outra coisa são os hábitos. É ainda a prática dos velhos hábitos que não deveriam ser feitos na igreja e também a dificuldade de se habituar com os novos hábitos da igreja. Por exemplo, quando eu entrei na igreja, quando eu vinha para o culto no sábado, eu me sentia um peixe fora d'água. Eu estava acostumado no sábado a fazer o quê? Como todo mundo faz, trabalhar. Hoje, se eu sair da igreja, no sábado lá fora, vai ser a mesma coisa. Eu vou me sentir um peixe fora d'água, porque eu vou estar acostumado a estar aqui todo sábado. Então, a questão do hábito ou da mudança, ou de não conseguir mudar os antigos hábitos, é um problema que tem também afastado pessoas. E, por fim, o quarto que eu coloquei aqui, questão doutrinária. Tem muita gente falando muita coisa lá fora, e se nós abrirmos os ouvidos, possa ser que sejamos enganados. Por isso que esse era o receio de Deus, quando ele cita lá em 2 Coríntios, que da mesma forma que a serpente enganou alguns, aliás, enganou Adão e Eva, pode enganar alguns. Esses são os motivos que eu coloquei. E aí, a gente vai para uma história agora, que é a história que aconteceu em fatos verídicos, dos dois discípulos que estavam caminhando e indo para Emaús. A partir do versículo 13 de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler o seguinte. Naquele mesmo dia,
2 deles estavam a caminho ou de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios ou 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido. Aconteceu então que no versículo 15, que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus, do qual era o tema da conversa, se aproximou e ia agora com eles, caminhando os 3 juntos. Os seus olhos, porém, no versículo 16, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não conseguiram, então, reconhecer, enxergar e ver que era Jesus. Então lhes perguntou Jesus o seguinte: que é isso que vocês, ou que vos preocupam, e de que ides tratando à medida que caminhais? Ou seja, sobre o que vocês estão conversando? E eles pararam entristecidos e disseram o seguinte no versículo 18: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou então: mas quais? Então eles explicaram: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia, e desde tais coisas sucederam. Vamos dar uma pausa aqui, depois a gente volta para o texto, mas veja, quando eu comecei a estudar e ler o texto, me veio logo uma pergunta na mente. Todo mundo estava triste com o que tinha acontecido. Todo mundo estava se perguntando por quê. Toda Jerusalém estava consternada pelo acontecido, pela morte de Jesus. E aí Jesus escolhe aparecer para quem? Para 2 discípulos que estavam indo para Emaús. Primeira pergunta que eu fiz para o texto foi o seguinte: Senhor, por que eles 2? Se estava todo mundo assim, estava todo mundo triste, por que eles 2 e não outros? Por que o Senhor escolheu eles? A resposta está no mesmo capítulo 21, só que no versículo de número 9. No versículo de número 9 é a resposta, diz assim, ó: e voltando do túmulo, capítulo 24 de Lucas, o versículo 9, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Ou seja, Jesus tinha sido morto, mas os 11 e todos os demais discípulos estavam o quê? Juntos, reunidos e aguardando as coisas que iriam suceder. Estava todo mundo lá, na casa, trancados, com medo da perseguição, mas o povo estava junto. Esses discípulos então fizeram o quê? A Bíblia diz que eles saíram, foram embora para onde? Para Emaús. Logo então, eles estavam o quê? Afastados. Tinham ido embora. Tinham se separado do grupo. Saíram. Lugar distante, foram embora. Aí Jesus então faz o quê? Resolve primeiramente visitar quem? Ou ter com quem? Os 2 discípulos. Que estavam o quê? Afastados. Primeira coisa então para nós entendermos, Deus se preocupa e muito com a ovelha que está afastada. Ele deixa as 99 e vai buscar quem está longe. Deus, ele não esqueceu, embora talvez até a igreja esqueça, mas Deus não esqueceu de quem não está congregando conosco. Ainda são alvos do amor fraternal do Senhor. Deus não esquece. Deus ama da mesma forma. Nem mais, mas também nem menos. Mesmo jeito. Deus ama. Logo então, nós como igreja, não podemos fazer menos. A nossa função é amá-los e buscá-los e resgatá-los também. Foi isso que Jesus fez. Sabe o que acontece, queridos? Quando a gente olha para essa história, a primeira coisa que a gente precisa saber é bem simples. Por que eles se afastaram da igreja? Por que eles saíram? Existem alguns motivos que a Bíblia deixa muito claro. Primeiro ponto, porque eles saíram, se afastaram do grupo, se afastaram da igreja. A Bíblia diz no versículo 21,
que é a primeira resposta do qual eles se afastaram. Versículo 21, a Bíblia diz que eles falaram o seguinte: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas já morreu, está com 3 dias e nada aconteceu. Primeira coisa, então, que aconteceu com eles, que os levou a sair da igreja, é uma palavrinha que acontece com muita gente: decepção. Eles estavam decepcionados com quem? Com Jesus. Eles achavam que Jesus ia fazer o quê? Redimir Israel, fazer um reino na terra. Porém, Jesus veio fazer o quê? Estabelecer um reino aonde? No céu. Não era na terra, era no céu. Logo então, eles estavam decepcionados com Cristo. Por quê? Primeiro, às vezes nós se decepcionamos com pessoas e com a igreja. Porque muitas das vezes nós esperamos das pessoas e da igreja aquilo que elas não podem oferecer. Muita gente sai da igreja porque às vezes espera da igreja o que a igreja não pode oferecer. Por exemplo, agora eu entrei na igreja, agora eu vou ser rico igual o irmão Humberto, vou ter dinheiro, agora eu não vou ter mais problemas, e aí vai ser uma bênção. E às vezes, quando você entra na igreja, recebe a bênção. Eu sei que você não ia dizer amém. E o que acontece? Porque o que acontece? Às vezes, quando você entra na igreja, a situação não melhora. Às vezes acontece o quê? Piora. Pode acontecer. Como pode ser uma bênção? O fato é que Jesus falou o seguinte: filhos, enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão passar por o quê? Aflições. Enquanto morar aqui nesse mundo, vai estar sujeito a isso. Então, a gente às vezes espera do outro aquilo que ele não pode oferecer. Por que muitas das vezes os casais brigam? Porque espera do outro que ele não pode oferecer. Pastor, porque meu esposo é muito lento, eu não gosto. Minha filha, a personalidade dele, é a pessoa dele. Então, não espera dele o que ele não pode oferecer. Se você esperar, você vai se frustrar. Pastor, porque minha esposa fala demais e não sei o que e tal. Mas é a personalidade. Não espera que ela seja calada se ela fala muito. Vai se frustrar. Não pode esperar das pessoas, do lugar, da igreja, aqui que não pode. Agora, claro, personalidade e caráter é diferente. Estou falando de personalidade. Tá bom? Fecha então um parêntese. O detalhe é que estavam decepcionados. Porque colocaram a expectativa na pessoa certa, mas da forma errada. Na pessoa de Jesus, porém da forma errada. Esperavam aquilo que Jesus não veio oferecer e se frustraram. O outro motivo que eles, infelizmente, saíram da igreja foi porque, devido às circunstâncias, eles perderam a fé. Perderam a fé. Como assim, pastor? A Bíblia diz que os olhos deles não conseguiram enxergar Jesus. Quando nós não estamos conseguindo enxergar Jesus é porque perdemos a fé. Quando alguém se afasta da igreja, em momento algum, Deus os abandona. Deus nunca te abandonou quando você saiu. O que acontece é que, às vezes, por nos faltar a fé, nós não conseguimos enxergar a Jesus. Ele sempre esteve do nosso lado, sempre estará do nosso lado, porém, às vezes, os olhos da fé não estão abertos. Infelizmente, eles perderam a fé. É dito por Ellen White que o seguinte: sua fé havia morrido com o seu Senhor e seus olhos não reconheceram o Salvador ressuscitado. Queridos, muitas das vezes, quando nós estamos passando por um problema, assim como os discípulos de Emaús estavam passando uma dificuldade espiritual, temos a tendência a não conseguirmos enxergar a Jesus. Mas entenda, Deus nunca vai te abandonar. Ele vai sempre estar do teu lado, independente do que aconteça. Nós só precisamos enxergar com os olhos da fé. Como assim, pastor, os olhos da fé? Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se ele prometeu, ele vai cumprir, está cumprindo e cumprirá até a consumação dos séculos. Isso é fé, é acreditar que ele nunca vai me abandonar, mesmo que eu esteja no fundo do poço, num lugar escuro, sem ver a saída, Deus estará contigo. Se ele não te livrar, ele te concederá graça para suportar. Deus nunca vai te abandonar.
Deus não abandonou as 2 ovelhinhas que haviam saído da igreja. Outro motivo que os levou a saírem da igreja foi um problema agora doutrinário. Jesus, mais à frente, nos versículos 25 e 26, você pode dar uma olhadinha rapidinho aí, você vai perceber que Jesus abre a Bíblia e explica o seguinte: vocês não estão lendo Bíblia não, queridos? Não estão percebendo que isso estava profetizado, que ele iria morrer e depois ressuscitar? Está na Bíblia. Ou seja, eles então não sabiam, ou não acreditavam, ou não entendiam a respeito da ressurreição. Também não entendiam e não compreendiam a respeito do reino de Deus. Irmãos, isso faz toda a diferença. Quando eu não entendo a doutrina, eu não consigo viver a palavra. Quando eu não entendo qual é a vontade de Deus, obviamente eu não vou fazer a vontade dele, vou fazer a minha. Entender a doutrina, estudar a Bíblia, ter a compreensão clara do que é ser adventista do 7º dia, que não é apenas mais uma igreja evangélica, mas é a igreja remanescente da profecia, faz toda a diferença. Doutrina, então, muito cuidado, como eu disse na introdução, tem muita gente lá fora falando muita coisa. Tem muita gente lá fora, por exemplo, eu vou citar apenas uma heresia, viu? Só para você entender. Tem gente lá fora dizendo que Jesus vai voltar em 2027. Tem muitos vídeos no YouTube. Se você for procurar coisa, você vai encontrar. Tem gente falando que Jesus vai voltar em 2027. Problema doutrinário. Só que a Bíblia diz que ninguém pode saber o dia e a hora. Então, se eu entendo e não, mas Jesus prometeu voltar, ele vai voltar, eu estou percebendo que está breve, mas a Bíblia diz que não pode marcar data, logo então não vou me enveredar por esse caminho. Eu poderia citar várias outras coisas, mas problema doutrinário. Então, queridos, entenda, busque entender por que você é adventista do 7º dia. Estuda a palavra, estuda a Bíblia para você compreender. Não fique comendo só comida já mastigada, você não é boi para remoer. Coma a sua própria comida, estude, se aprofunde. A igreja tem um ano bíblico oficial, que é o Reavivados por sua palavra. O Reavivados é um capítulo só por dia, para você se aprofundar, estudar, conhecer a Bíblia. Guilherme Miller, ele disse que ele estudava a Bíblia, um versículo ali quase que por dia, porque ele começava a estudar o versículo e só saía para o outro quando entendia aquele. Profundidade, para saber o porquê. Deus manda eu fazer isso, mas por que ele manda? Por que eu faço o que faço? Por que eu guardo o sábado? Será que é importante guardar o sábado? E se você não entender a profundidade das coisas, vai chegar um para você e dizer: rapaz, esse negócio é dos judeus, é do passado, do Antigo Testamento. E se você não tem a profundidade, você vai na onda. Problema de decepção, faltou fé e problema doutrinário. Agora, crucial para nós, agora eu me volto para você que está aqui, que está em pé. E se você está em pé, não tem somente cuidar para não cair, você também tem que levantar quem caiu. O que Jesus fez para levantar então os dois? Para salvá-los novamente. O que Jesus fez? Simples. A Bíblia diz que Jesus, primeira coisa que ele fez, nós lemos no começo do capítulo, Jesus se aproximou. Primeira coisa, para você chegar a trazer alguém de volta, você tem que se aproximar. Se não tiver aproximação, se não tiver contato, se não tiver vínculo de amizade, nada acontece. Primeiro passo, se aproxime da pessoa. Primeiro passo é estar perto dela. Não adianta só julgar os motivos de longe se você não sabe a realidade. É redundante, mas é isso mesmo. Você não sabe o porquê. Depois de se aproximar, Jesus fez o quê? Perguntou para quê? Para ouvir, para entender. Quando você entende, você compreende. Quando você compreende, aí você já não julga, porque você realmente, se eu tivesse no teu caso, talvez eu faria a mesma coisa. Eu te entendo, te compreendo. Jesus, ele ouviu. Às vezes nós queremos só falar, mas está errado, você saiu, não era para ter saído, aquela coisa, não pode. Meu filho, ouça. Às vezes a gente quer falar demais. Eu fui visitar uma vez com uma pessoa, com um irmão, outras pessoas. Eu nunca mais quis ir com ele. Porque ele chegava na casa e ele não deixava o pessoal falar. Ele falava. Eu querendo ouvir o povo para mim,
entender o povo, e ele falando e não deixava o povo falar. Se você vai visitar, você vai para quê? Para ouvir, para entender. Ouça, abra os ouvidos. Se possível, fale. Mas só o fato de você se aproximar e estar ouvindo, ele vai entender que você é uma pessoa de confiança. Você vai estar emprestando os ouvidos para a pessoa desabafar. Aí outra coisa que Jesus não fez. Jesus não criticou, não acusou e não condenou. Se você quer fechar a porta mais ainda, você vai lá e faz isso. Se você acusar, se você condenar, se você criticar, você está terminando de fechar a porta. Não vá lá para isso. Já tem Satanás que vai e faz por você. Então não seja um mensageiro dele, não. Não vá para acusar nem condenar, não. Eu vou citar o exemplo dela, mas ela não era uma pessoa que estava afastada, mas Jesus fez isso com ela, a mulher adúltera. Jesus falou o que para ela? Eu não te condeno, vai e não peques mais. Estou condenando você não. Ela se sentiu amada por Cristo e se tornou uma das maiores discípulas de Jesus. Uma das maiores. Sabe o que acontece, queridos? Se aproxime, primeiro passo. Não vai chegar logo ligando, ei, vamos voltar para a igreja, amigo, está na hora. Não, se aproxime, faça amizade, ouça, visite, se possível, mais de uma vez. Ouça a história, ouça a vida, os porquês, os praquês, ouça. Não julgue, não condene, não critique. E por fim, abra a Bíblia. Jesus abriu a Bíblia. Viu o que Jesus falou nos versículos que eu citei, 24 e 25? Ele abriu a Bíblia. Vamos ver o que o profeta fala. Deus está chamando você, está aqui, ó. Deus está te convidando na Bíblia. Abra a Bíblia. Há poder na palavra de Deus quando ela é aberta. Abra a Bíblia. Usa a Bíblia. Não estou te convidando, não é porque você é meu amigo, não, porque está aqui, Deus é que está te chamando. Eu sou teu amigo, mas eu posso te frustrar, posso te decepcionar, posso infelizmente fazer alguma coisa que você vai se chatear. Deus é que está convidando. Deus é que está te chamando. Abra a Bíblia. Deixa Deus falar. Para a gente finalizar, quando Jesus fez isso, aí olha o resultado. A Bíblia diz que no versículo 29, do mesmo capítulo 24, eles até então não sabiam que era Jesus. Até então eles não tinham conseguido enxergar Jesus. Mas eles gostaram tanto do que Jesus fez, de que se aproximou deles, ouviu eles, não criticou, abriu a palavra. Jesus fez menção que ia embora. A Bíblia diz aqui no versículo de número 28. Aí no versículo 29 a Bíblia diz que eles constrangeram a Jesus a ficar. Constranger é mais do que pedir. Constranger é quase obrigar. Não vá, não, fica aqui. Você não vai sair não. Você não vai embora não, você vai ficar aqui. Eles constrangeram a Cristo a ficar. Eles não sabiam que era Jesus ainda, mas eles queriam a presença daquele homem perto deles. Queriam Jesus próximo, queriam Jesus pertinho. Constrangeram a Jesus para que ele permanecesse. Queridos, aí eles descobriram e viram que era Jesus. Quando Jesus abriu a palavra, aí a fé voltou. E aí a Bíblia diz que o coração voltou a arder, versículo 32. O coração voltou a arder quando Jesus falava. O coração ardeu com a palavra. Quando a gente começa a ficar perto de Jesus, como é justamente o que eles falaram aqui, ó, fica conosco, fica perto. Voltar para Cristo, o coração começa a arder com a palavra. Ele volta agora a gostar das coisas da igreja, porque quando a gente se afasta, a primeira coisa que acontece, a gente para de gostar das coisas da igreja. A gente para de gostar das atividades que a igreja traz. A gente para de gostar dos cultos, das programações, pequeno grupo, começa a ficar tudo muito chato. Mas quando a gente se volta para perto de Cristo, o coração volta a arder com as programações. O coração volta a arder com a missão Caleb, com o evangelismo do Outubro Rosa, com vigília, com tudo que acontece. Você quer estar no meio, porque o coração está ardendo. Você quer receber a palavra. Você quer estar perto de Deus. Fica conosco, Senhor. Percebe o que aconteceu com eles, a transformação que começou a acontecer? Pediram para Jesus ficar mais. O coração voltou a arder com as coisas de Deus, com as coisas da igreja.
E por fim, queridos, aí aconteceu o melhor de tudo, o mais especial, versículo 33. Agora esse eu quero que você leia comigo, 33. E na mesma hora, quando o coração voltou a arder com as coisas de Deus, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Onde estavam o quê? Os outros 11. Voltaram para a igreja. Voltaram. Porque se você perceber em Atos capítulo 1, versículo 4, que é o mesmo Lucas que escreve, o mandato era para ninguém sair de casa, era para ficar lá, permanecer. Mas eles saíram. Só que quando o coração voltou a arder, eles fizeram o quê? Voltaram para a igreja. O final dessa história é feliz, porque eles voltaram a tempo. E aí eles estavam lá no Pentecostes, participaram de todas as outras coisas. O final, a história termina com um final feliz. Porque a história só termina com um final feliz quando o afastado volta. Enquanto ele não volta, a história não termina ainda. E enquanto houver vida, vai haver sempre esperança. Eu fiquei sabendo da história de um jovem ontem. E ele está recebendo estudo bíblico. Eu estou crendo que ele vai batizar. A história dele não é de volta, mas ele quase que entrou. Então vou considerar como uma volta. Ele, quando jovem ainda, estava começando a receber estudo bíblico. E a igreja foi fazer uma peça. E ele participou, ele ia participar da peça. A peça contava a história de um jovem que estava na igreja, mas sai da igreja, vai praticar um assalto e lá no assalto é baleado. Aquele jovem estava interpretando justamente essa pessoa que ia praticar o assalto e era baleado. Acontece então que antes da peça ele já saiu da igreja, ele parou de receber o estudo, ele não interpretou o rapaz. Começou a se envolver com coisas erradas, foi praticar um assalto, tomou um tiro e ficou sem andar. E hoje está decidido a servir a Jesus. Está recebendo estudo bíblico e em nome de Jesus será batizado. Essa história, ela poderia não ter terminado com um final feliz, mas vai terminar. Vai terminar. Porque só termina com um final feliz quando o pecador volta para a igreja. Quando ele volta para os pés de Jesus. O meu apelo para vocês nessa manhã está no livro Parábolas de Jesus, na página 191. Olha o que é dito aqui, irmãos. Presta bem atenção. Toda alma que Cristo salvou é chamada a atuar em seu nome pela salvação dos perdidos. Esta obra fora negligenciada por Israel. E ela pergunta, e não é também hoje negligenciada pelos que professam ser seguidores de Cristo? Muitas almas, ela diz, estão à ruína pela falta de uma mão estendida para salvá-las. Muitas almas estão à ruína pela falta de simplesmente uma mão. Uma mão. E aí, queridos, nós estamos até o final de novembro, mais de um mês, para trabalhar em prol daqueles que estão afastados. E eu creio e sei que muitos deles não voltaram ainda. Não porque falta fé, não porque abandonaram a Jesus, mas é porque simplesmente precisam de uma mão. Uma mão. A minha pergunta para você nessa manhã é: tem alguém aqui que porventura quer ser a mão de Jesus para salvar o perdido? Tem alguém que quer dizer, Senhor, eu vou visitar pelo menos uma pessoa e vou trabalhar com ela até o final de novembro. Vou dar o meu melhor. Vou escolher uma, Senhor. Esse aqui é meu amigo, era meu amigo na igreja e vai ser esse. Eu vou trabalhar com ele. Não sei se ele vai voltar, Senhor, mas eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser a mão do Senhor. Não vai ser por falta de ajuda. Pode ser por falta de outra coisa, mas por falta de uma mão não vai ser. O desafio é, tem alguém que quer escolher uma pessoa que você conhece, pode ser até de outra igreja, mas que está afastado,
Você quer trabalhar com ele até o final de novembro, para que na programação do dia 22 possamos ter uma linda festa batismal no São Bernardo, em nome de Jesus. Se porventura tem alguém, eu queria fazer um desafio para você, para ficar registrado pelo céu. Eu queria que você viesse aqui à frente. Tem porventura alguém que quer dizer: Senhor, eu vou trabalhar com uma pessoa, tem uma pessoa que mente, eu vou trabalhar. Eu queria que você viesse aqui à frente para você fazer esse voto com o Senhor. Você não vai fazer o voto com o pastor. Entenda, quando tem alguém à frente que convidando, não é o pastor que chama, não é o pregador que chama, é Deus que convida. Amém. Louvado seja Deus. Um pecador eu sei que vai ser assistido, 2 agora. E agora eu estou feliz, louvado seja Deus. 3, 4. Aqui, irmãos, representam não 4 irmãos, mas 4 almas que voltarão para Jesus. 5. 5 pessoas que vão escolher um indivíduo só, uma pessoa, para resgatar. 6. São 6 vidas, irmãos, que estavam nas mãos do Satanás. Estavam, porque a partir de agora não estarão mais. Eles serão as mãos do Senhor. Eles serão aqueles que vão dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu serei a tua mão que pegará na mão daquele que saiu para trazê-lo de volta. 7. Louvado seja o nome do Senhor. São 7 vidas, irmãos. 7 vidas. Eu louvo a Deus porque Deus, Ele poderia fazer muito melhor do que nós para salvar. Ele poderia fazer muito mais, mas Ele nos dá o privilégio de fazer isso. Porque quando você vê o indivíduo no tanque batismal sendo rebatizado, voltando para Jesus, a alegria que nós sentimos e que eles vão sentir é muito maior do que aquele que está no tanque sentirá. Amém, louvado seja Deus. 9 vidas, 10 vidas, 11 vidas, 12 vidas. Lembre-se, não são 12 irmãos, eles representam aqui 12 pessoas que poderiam estar aqui e estão sofrendo lá fora, por conta que, infelizmente, se afastaram do Senhor. Deus está chamando você. Deus está te convidando. Deus está querendo que você seja um canal de bênção, a mão dele para salvar. Aqui temos o número dos apóstolos. O que acontece, queridos, é que Deus vai usar você. Independente se é para reavivar, se é para resgatar, se é para salvar. Talvez você não está nem com a pessoa na mente. Senhor, mas eu quero alguém. Então Deus vai colocar, fique tranquilo. Gente não vai faltar para você trabalhar. Talvez não tenha ninguém na tua mente agora, mas o Espírito Santo que vai colocar. Não é nem a secretária da igreja que tem a lista, é o Espírito do Senhor. Então nesse momento nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus pelas 13 pessoas que serão visitadas por vocês, que serão ouvidas por vocês, que receberão estudo bíblico de vocês. Já tem um estudo bíblico prontinho para quem está afastado. E no final de novembro eu vou ter, pela graça de Deus, alegria, irmãos, isso aqui é pela fé, de rebatizar 13 pessoas que estão afastadas aqui no São Bernardo. 13 pessoas. Por que você tem tanta fé assim, pastor? Porque é Deus que vai fazer a obra, queridos. Eles aqui serão apenas os instrumentos. Eles são apenas os vasos de barro que levarão a mensagem preciosa. Eles serão a boca do Senhor, as mãos do Senhor e a voz de Deus para salvar e resgatar o perdido. Aliás, 14 pessoas. Louvado seja Deus. São meio-dia, eu vou terminar. Só tem uma coisa, irmãos. Nós vamos ter que alugar outro ponto, porque aqui não vai caber mais. 14 pessoas em nome de Jesus. Vamos orar? Fique em pé então a igreja agora em nome de Jesus. Santo Deus, que alegria, ó Pai, terminar esse culto, vendo a Tua igreja comprometida com a missão, vendo a Tua igreja disposta para salvar. Aqui, ó Deus, nós temos 14 almas que voltarão para o aprisco em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui falando pela fé, ó Deus, porque nós nem sabemos a situação que elas se encontram.
Talvez atualmente elas nem queiram voltar para a igreja, mas nós seremos as mãos do Senhor, que pegarão, ó Deus, no braço delas e vamos trazer de volta para que eles possam sentir novamente o teu amor no coração delas, para que elas possam se sentir novamente abraçadas por ti, e que pela tua graça, ó Pai, elas possam receber novamente a salvação em Cristo Jesus. Use poderosamente cada um deles, ó Pai. Talvez eles não tenham as palavras corretas para falar quando necessário, mas coloque as palavras na boca, e que os nossos ouvidos, ó Pai, sejam ouvidos que estarão dispostos a ouvir, dispostos a entender e a compreender, não para acusar, não para condenar, mas para ter as melhores palavras para resgatar. Nos ajuda, Pai, e nos abençoa, e que no final de novembro possamos ter aqui uma grande festa, tudo para a honra e a glória do Teu nome, porque as almas são Tuas, Senhor, não são nossas, e nós Te agradecemos então, por tudo, em nome de Jesus, amém.